Bom dia, hoje nós vamos falar sobre sistemas operacionais. Mas o que é esse sistema operacional? A gente pode conceituar o sistema operacional como um conjunto de programas que vão gerenciar os recursos do sistema e oferecer uma interface entre o computador e o usuário. Em alguns casos a gente vai chamar isso de abstração do hardware. E isso, inclusive, é a definição que Tannenbaum dá para sistemas operacionais. Seria uma abstração do hardware fazendo papel intermediário entre os programas, que são os softwares, e os componentes físicos do computador, que são os hardwares. Como é que começou isso tudo? Então, lá atrás, em 1945, ali na década de 40 e 50, na meados de 45 para meados de 50, os computadores eram grandes e compostos de válvulas e painéis, e não tinha nenhum sistema operacional. A partir de 1955 foram criados os sistemas em lotes, que são chamados batch systems, e a sua base era um programa monitor que era usado para enfileirar tarefas. Em 1963 a gente teve o primeiro sistema operacional de propósito geral, que foi o CTSS, e foi desenvolvido no MIT. E em 65 já veio um grupo de programadores que criaram o Multics, que ia servir como base para então a criação do Unix, em 1973. Fez um pouquinho antes. Em 73 o Unix foi reescrito em linguagem C. Isso daí já foi um bom marco. Em 1980, Bill Gates e Paul Allen, os fundadores da Microsoft, compraram o sistema que era o Q2 e rebatizaram de MS-DOS. Em 90, o Linus Torvalds dá o primeiro passo em direção ao desenvolvimento do Linux. Ele posta no fórum que estava desenvolvendo o sistema para já ter uma colaboração da comunidade. Já era indicativo de que o Linux seria um sistema aberto, bastante personalizável. Em 1995 tem uma grande revolução com o lançamento do Windows 95. E aí a gente, de fato, começa a ter algo mais próximo do que a gente vê hoje de sistema operacional. Mas então, quais que seriam as funções de um sistema operacional? Então, ele precisa hoje gerenciar processos, ele gerencia memória, gerencia recursos, gerencia essa entrada e saída de dados e gerencia o sistema de arquivos. No gerenciamento de processos, o sistema operacional ele é preparado para trazer uma ilusão de que tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Então, que isso quer dizer que a gente tem atividade mais processos do que a gente tem de fato de processador, porque isso não seria possível. Mas como é que isso foi tornado possível? Através de um processo chamado alternância de processos, que ocorre de forma muito rápida. Então, os sistemas operacionais geralmente possibilitam multiprocessamento, onde diferentes processos e threads são executados por processadores diferentes, no caso hoje de computadores com mais de um processador. Nós temos também o gerenciamento de memória. O sistema operacional, ele obviamente tem acesso a toda a memória do sistema. E uma das funções dele é garantir que as tarefas que estão sendo executadas tenham acesso à memória quando ela requisita aquele pedaço de memória. Hoje, vários sistemas eles utilizam a memória virtual, que assegura que cada processo tenha o seu próprio endereçamento de memória, ou seja, não permite que um processo acidentalmente toque a memória de outro. E ele possibilita que a aplicação use mais memória que fisicamente existe, que é um processo conhecido como swap. Então, basicamente, esse gerenciamento de memória é o que evita aqueles errinhos de segmentation fault, que seria nada mais do que você tocar numa memória que você não deveria estar tocando. Além disso, nós temos o gerenciamento de recursos, que é uma das tarefas de extrema importância do sistema operacional, porque ele tem como função definir políticas para gerenciar os recursos de hardware pelos aplicativos e resolve as questões de conflitos ali de aplicativos que querem consumir o recurso ao mesmo tempo do hardware. Temos também a parte de entrada e saída de dados, que é o I/O, que é uma interface abstrata, aí a gente já está para a parte da abstração de hardware de alto nível, em que as tarefas possam executar a entrada e saída de dados no sistema operacional.
Então, tem um conjunto físico de dispositivos, né? E software de drivers que vai conectar o hardware e o software, por assim dizer. E por fim, a gente tem um sistema de arquivos, que como a memória principal do computador ela é volátil, ela não armazena essas informações em caráter permanente. O sistema possibilita que o armazenamento de informação de forma definitiva seja feita por dispositivos periféricos, que seriam os HDs e os SSDs. E ele permite que em cada inicialização esses hardwares sejam lidos e todo sistema operacional ele tem uma interface de uso. Então, como já foi dito anteriormente, a função do sistema operacional é promover a abstração de hardware para que a gente possa usar os recursos do sistema de maneira correta e padronizada. Então, as principais interfaces de uso hoje são a interface de terminal, a interface textual, a interface gráfica e a interface de voz. E existem vários tipos de sistemas operacionais. A gente tem os sistemas monoprogramados, que seriam aqueles clássicos DOS, os sistemas in lote, que a gente deu um exemplo lá atrás, acho que o CTSS, os multiprocessadores, que tem 2 ou mais processadores trabalhando em conjunto, e os multiprogramados para tempo real, que já são sistemas que para atividades sensíveis, por exemplo, monitoramento de tráfego aéreo. Hoje nós temos os sistemas operacionais modernos, né? Que tem como um dos conceitos fundamentais a distinção entre programa e atividade de executar aquele programa. Então, o programa ele seria um conjunto estático de diretrizes, enquanto sua execução seria uma atividade dinâmica, e suas rotinas são executadas em concorrência em função de eventos assíncronos. Podemos classificar os sistemas operacionais de algumas formas. Primeiro, em relação à arquitetura, a gente pode ter o sistema de núcleo monolítico, de micronúcleo, que seria o cliente-servidor, o sistema em camadas e o monitor de máquinas virtuais. Um foco aqui no núcleo monolítico, que seria um núcleo que consiste de um único processo executando na memória protegida. E a gente traz aqui como exemplo o Linux, o sistema Mac OS X e o sistema Windows. Podemos classificar também quanto ao gerenciamento de processos, então o sistema pode ser monotarefa, onde cada tarefa é executada uma só por vez, multitarefa, onde vários processos são carregados na memória, enquanto um ocupa o processador, o restante das tarefas vão ficar enfileiradas, aguardando a sua vez. E para essa alternância de processos entre o que está sendo executado e o que está enfileirado, a gente tem um nome que é concorrência. E a gente pode ter os sistemas de multiprocessamento, onde o sistema operacional vai dividir essas tarefas entre os processadores disponíveis. E por fim, a gente pode classificar os sistemas quanto ao número de usuários, ou seja, o sistema monousuário, que permite um único usuário por vez, operando ali o sistema operacional, porém também permite a troca de usuários. Você pode ter mais de um usuário que é o usuário daquele sistema, mas eles não vão estar usando simultaneamente. Um exemplo disso é o Windows. E sistema multiusuário, onde nós temos vários usuários que podem utilizar o sistema operacional ao mesmo tempo, seja através de diferentes terminais ou seja por conexão remota, como o SSH. Isso daí seria o caso dos sistemas Linux. E aproveitando, trazemos aqui a diferença entre Windows e Linux. Então, o Windows é um sistema monousuário, enquanto o Linux é um sistema multiusuário. O Windows, por se tratar de um sistema de uma empresa privada e fechada, ele é um sistema pronto. A gente tem os diversos pacotes, né, do Windows Home, Professional, enfim, que você pode comprar. E o Linux é um sistema personalizável. O Windows, que apesar dos esforços da Microsoft, ele ainda é pouco menos seguro que o Linux. E o Linux, ele é mais seguro até por ser personalizável e ter mais interação da comunidade. Não tem acesso ao código-fonte do Windows pela comunidade, enquanto o Linux está sobre licença GPL, então dá acesso total ao kernel Linux. E por fim, nós temos aqui que no Windows, os softwares dependem de instaladores que são baixados da internet, enquanto que no Linux essa instalação é mais centralizada. Se você procurar por uma aplicação dentro do próprio Linux, sem precisar nem acessar a internet. Então, espero que tenha ficado clara essa explicação sobre o sistema operacional, tenha ficado bacana e até a próxima.